Então estamos no terceiro bloco do programa Bate-Papo, interessantíssimo o programa de hoje. Não esqueço que essa semana, gente, então, está se comemorando com um mês de incentivo, que é a semana dos doadores de sangue. Então existe uma comemoração, então o que está acontecendo? A Hemosk está chamando você aí para poder fazer a doação. Então você liga lá no 3222 9800, agende, né? E também você pode entrar lá no site da Hemosk para poder fazer a sua doação. Agora, se tu tá gripado, gripou, cara, não vai, porque a gripe você tem que ficar, além de estar bonzinho, tem que ficar uma semana depois. Mas a rapaziada que tá aí, vamos doar sangue, gente. Vai que daqui a pouco você precisa, né? Então é isso, professor. Então quer dizer que 15 foi aquela terceira data pior que nós tivemos até o momento. Aí encerra-se, né? Mais 15, aí encerrou. Aí veio 19 de novembro, foi o lançamento da bandeira. Pois é, tem mais uma história... Aí essa também eu queria que tu relatasse. Uma história absurda, porque o Deodoro, coitado, ele começou uma obra para a qual não tinha preparo intelectual nenhum, né? Então, por quê? Ele vai ter que mudar a forma de governo, o sistema de governo, a bandeira, o hino, sim, os símbolos do país todo. Então, vieram com a bandeira no dia 15, esses que tramaram o golpe, uma bandeira patética. 13 listas, sim, verdes e amarelas. Eu tinha visto numa foto. E um retângulo no campo superior esquerdo com a 20 estrelinhas. Não te lembra nenhum país, né? Não, ela em volta, né? Não. Estados Unidos? Exatamente, a bandeira dos Estados Unidos de outra cor. Só Essa mudava bandeira a é cor. tão patética, Betão, que durou 4 dias. Essa foi a primeira? No quarto dia, que é o dia 19, alguém falou, pelo amor de Deus, o nome Estados Unidos do Brasil e a bandeira sendo uma cópia, o mundo inteiro vai rir da gente. Então resolveram deixar a bandeira do Império, que está aí, certo, né? Só tiraram a esfera armilar, a cruz da Ordem de Cristo, não é? E esse brasão da família imperial. Tiraram a coroa e colocaram o céu, como estava no dia 15. Perfeito. Então essa bandeira foi tão patética que durou 4 dias. Aí a bandeira, que é hoje a nossa bandeira, deriva da bandeira do Império, que é verde devido à família Bragança e amarela devido à família Habsburgo, que era a origem da nossa imperatriz, Leopoldina, grande mulher. E foi o renomado artista francês, né? Debré. E o azul simbolizando o céu, né? Não, isso aí inventaram depois. É o verde da mata, foi tudo inventaram depois. Que foi feito. E aí colocaram aquela faixazinha branca que deveria ter a frase que é base do positivismo. Amor, ordem e progresso. Tiraram o amor, né? Tiraram o amor porque também alguém deve ter achado que ia ficar idiota, né? Porque esses que tramaram esse golpe, eles eram partidários de uma filosofia daquela época, que era uma verdadeira coqueluche, chamada positivismo. Positivismo é uma filosofia fundada por um francês chamado Auguste Comte, que é uma coisa bastante complicada, muito complicada. Eles se dizem racionalistas, não é? Mas eles têm uma religião, eles tinham templos, ao invés de Deus, era Deus a razão, tinha estátua da Deus a razão. Então é uma coisa meio complicada esse tal de positivismo. Então o dístico maior dessa filosofia é amor por princípio, ordem por meio, progresso por fim. Então ficou ordem e progresso, tá aí a nossa bandeira. E tiraram o amor porque ficaria muito grande, né, professor? Então tá aí a história da bandeira brasileira. Aí, professor, você viu, né, lógico, quando a gente cantava o hino da bandeira, coisa bonita, né? Sim. Salve lindo pendão das pedras. Que coisa maravilhosa. Saudade daquele tempo. Que coisa maravilhosa. Mas eu acho que hoje tá meio devagar. Eu acho que nós devíamos encher esses caras de porrada, mas não enchemos nada. Na minha opinião, o hino da independência é o mais bonito de todos, que foi composto por Dom Pedro I. Ah, é? Eu gosto da bandeira, professor. Mas tinha um outro escritor que ajudou ele a compor esse hino. Ele fez a música ao piano, né, o cravo, o Dom Pedro I, que é hoje o nosso hino da independência, né? Já podeis da pátria filhos, né? Isso. E outro colocou a letra. E também, outra coisa do Deodoro, né? E o hino nacional? Fez um concurso público, ninguém foi aprovado, não conseguiram um hino. Então resolveram deixar o mesmo hino
da coroação de Pedro II, que é a música que nós temos hoje. A letra do nosso hino apareceu só 20 anos depois, de 1909, o hino do Ipiranga, mas a música Manuel Duque Estrada, né? Que não conheceu o autor da música. A música é bem mais velha, né? Então ficou também essa prova da incompetência desse Deodoro e da equipe dele, né? Foi uma desgraça. Mas ele servia para quê, o Deodoro? Nada, Wilson? Na guerra foi um bom militar, mas na política... Mas também foi fazer guerra pro Paraguai, uma vergonha aquela guerra. Quase apanharam, hein? Foi aquela que vai arrancando a cabeça dos caras? Foi feio. Coitado dos paraguaios. Hoje ele fica... Houve uma época que eles só estavam atirando de sargento para cima para economizar a munição. Tô vendo. Então ele chegou com 15 anos, com fome, português, tomou um galho, fez uma cagada, o cara... Alagoano. Alagoano. Ai. Aí tomaram a mulher do cara, então tá aí a história. Mas toda história tem uma mulher envolvida, professor. Toda a história do mundo. É triste. Toda a história do mundo. Aqui tem mesmo, uma em mulher Santa envolvida. Catarina, tem a Anitta Garibaldi e o Giuseppe, né? Que fazia tudo por ela. Desviou tudo ali. Então tem, mas não adianta. Hoje você abre o jornal, como é que é? Tem uma mulher aí que houve o que lá? Uma mulher que botou o cara no freezer para comer depois? Como é que é? Lacerdópolis, ela matou o marido no sábado, asfixiada. Primeiro deu um remédio para ele dormir, daí asfixiou ele e colocou ele dentro de um freezer. Mas que coisa fria, né, cara? Que coisa... Colocou dentro de um freezer, alegando que ela era maltratada por ele, e às vezes até estuprada. Mas o modus operandi, né, dá um negócio com uma pessoa, eu vou Agora, matar aquela pessoa. Eu acho que o matar alguém não é difícil. Numa discussão. No lampejo. No fragor. Isso, não é difícil, não. Não é difícil. Mas eu já tive vontade de matar tanta gente. O delegado que cuida desse caso acha que tem mais gente envolvida, porque como é que ela ia pegar ele? É um cara pesado, de 75 quilos para cima. Ela pegar ele e colocar no freezer sozinha? Mas por que botou no freezer? Quero saber. Ele dobrou as pernas do coitado lá. De certo, depois de um tempo ia comer, cortava ele direito. Não, e pior é que ela fez comida para os policiais à noite, tirando carne do freezer. Ah, Deus, isso aí. Mas então toda a história, para voltar à nossa história, toda a história tem uma mulher envolvida, né? Muitas vezes. Desde a história do Adão e Eva, né? Ela foi dar para cobra, aquela desgraçada. Tirou o homem lá do paraíso. Sansão e Dalila cortou o cabelo, né? Aquela que João Batista perdeu... A Cleópatra lá do César. Cleópatra. Essa desgraçou 2 dos maiores generais romanos. Isso. Marco Antônio e o César. Como é o nome daquela mulher? Maria Antônia, que cortou a cabeça de João Batista? Que ele sim. Pediu para o rei, ele não queria dançar com ela. Eu esqueci o nome dela. Daqui a pouco... Então João Batista não queria dançar, não queria nada com ela. Serviu numa bandeja. Aí o rei perguntou para ela que ela queria a cabeça do João Batista. Que homem desgraçado. E era parceiro do rei. De certo o rei andava matando. O rei andava matando ali. Então não tem. Então você aí, ó, que fica ofendendo a sua mulher, enchendo o saco, tenha cuidado que ela pode te dar um remedinho e te botar no freezer. Agora virou onda, hein? Virou onda, gente. Vamos ter cuidado. Teve uma aí, o mano estava me dizendo esse dia que a mulher foi botando veneninho aos pouquinhos, né? Mas disse que o único que não... Vou dar uma receita aqui. O único que não sai diz que é pó de vidro no bife. Meu Deus do céu. Que covardia, né? Isso prova como a espécie humana é pequena, humano, né? Não é homem, não é mulher, não é negro, branco. Professor, a espécie humana deu errado. E a maldade, né? Como é que eu vou matar aquele cara? Por isso que eu falo muito da intenção. Frieza. A frieza, né? Preparar, coisa... Houve um caso em Lages, a questão de uns 15 anos atrás, que uma mulher ela era espancada pelo marido, ele era borracho bêbado. Chegava em casa, queria comida, mas não trazia dinheiro, não dava dinheiro para comprar comida. E ele bateu na mulher, a mulher estava nos dias dela, estava inclusive, né, com as regras dela, e de repente ele chegou em casa e estuprou a mulher e tudo. Ela pensou, chega. Ele tomou umas canhas que ele trouxe, ele dormiu no sofá, ela ferveu uma chaleira d'água quente, fervendo, aquela borbulhando, largou no ouvido. Meu Deus. Isso aqui, Beto, cozinhou tudo. Que coisa. Né? Aí ela foi na delegacia e se apresentou com as 2 crianças pequenas. Olha, aí o delegado mandou ela para a cidade de Estrela, numa casa de um parente lá.
Então só nos resta a oração. Tem que orar, porque senão a coisa Já está pensou indo. tu acordar com água quente no ouvido? Eu? Não. Minha mulher não me mata, vai matar. Não estou dizendo, eu digo, já pensou? Não, sabe alguma coisa, tu diz. Se tem algum comentário, tu diz. Não. Então, olha só, professor. Aí tá dia 19, aí vem dia 20, professor, dia 20 de dezembro, de novembro, o pessoal comemora o Dia Nacional da Consciência Negra. Celebrado em 20 de novembro, foi oficialmente incluído no calendário escolar em 2003, né? Sim. Quando a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira virou lei. O que o senhor tinha falado do Dia da Consciência Negra? É o dia que foi morto o Zumbi dos Palmares, né? 20 de novembro de 1695. O Zumbi foi em 1695. Os negros, quando fugiam, eles se embrenhavam na floresta, na mata, e iam viver naqueles modos como viviam na África, né? Ali uma tenda e tudo mais, passava a caçar, e aí ia chegando mais um, e virava o tal do quilombo, né? Nós temos na história do Brasil uns 100 quilombos, mais ou menos. E o mais famoso, e por ser maior, porque mais tempo durou, é o Quilombo dos Palmares, porque os holandeses tinham invadido o Pernambuco, aquele litoral todo ali do Nordeste, durante uma época em que o Brasil foi da Espanha. Pouca gente lembra disso. Durante 40 anos, o Brasil... 60 anos, o Brasil foi da Espanha, porque Portugal passou a ser da Espanha. O rei de Portugal passou a ser o rei da Espanha. Então, os inimigos da Espanha atacaram o Brasil. E o maior deles era a Holanda. A Holanda atacou o Brasil, dominou durante muito tempo, naquela região, maior produtora mundial de açúcar. E quando Portugal voltou a ser uma nação livre, teve que fazer guerra para expulsar os holandeses. E a guerra durou muito tempo, como era normal, as guerras duravam muito. E nesse período de guerra, muitos escravos fugiram. E se juntaram lá na Serra da Barriga e formaram o tal do Quilombo dos Palmares. Então nós vamos falar do Quilombo dos Palmares, encerrando no quarto bloco. Já não sai daí, nós já voltamos com o quarto bloco do programa Bate-Papo.